Nesse vídeo eu vou falar sobre o SciSpace, que é uma ferramenta de IA de escrita que é voltada especificamente para pesquisadores acadêmicos e estudantes. Então, diferente de ferramentas como o ChatGPT ou como o Gemini, ele é treinado especificamente para o contexto acadêmico. Então, ele reconhece a estrutura de arquivos científicos, normas de citação, técnicas, estatísticas, métodos científicos e uma linguagem específica de diversas áreas do conhecimento. Então, essa aqui é a tela principal. Para você acessar, basta você digitar scispace.com e é que você acessa a plataforma, onde a gente já pode ver aqui no menu do lado esquerdo diversas funcionalidades para a geração de texto. É uma plataforma que funciona na base de créditos, então no plano gratuito ela só dá direito a 100 créditos, como você pode ver aqui. E se você quiser estar utilizando o plano pago, o plano mais básico deles é o plano premium, custa $12 no plano anual e $20 no plano mensal. Então é basicamente o mesmo valor das outras IAs generativas de texto, como o ChatGPT, como o Gemini, por exemplo. Então só vale a pena se você realmente utilizar com muita frequência para a geração de artigos acadêmicos ou de trabalhos, ou você pagar um mês para te ajudar a fazer um TCC, por exemplo, um trabalho de conclusão de curso, ou uma dissertação de mestrado, ou uma tese de doutorado. Aí você pode estar pagando um mês para fazer esse trabalho específico, para te ajudar a fazer esse trabalho específico. Porque caso contrário, se não é uma coisa que você usa com muita frequência, é melhor estar pagando esse valor aqui para usar as outras IAs que não vão ter a mesma funcionalidade, mas você pode adaptar através de prompts para ter resultados parecidos. Então aqui no menu lateral esquerdo a gente vê as diversas funcionalidades dele. Aqui ele tem o auxiliar de escrita, onde ele pode te ajudar a escrever artigos científicos, teses ou dissertações. Então você pode começar aqui a escrever do zero ou escolher um template. Ele já traz diversos templates aqui no estilo de artigos científicos. E quando você começa a escrever, ele abre um arquivo Docs aqui, como se fosse um Google Docs normal ou um arquivo de Word, e que você pode ir escrevendo utilizando as ferramentas, o auxílio da ferramenta para escrever o artigo. Aqui inclusive fazendo perguntas para a IA enquanto você escreve. Aqui começando a escrever com a IA, por exemplo, você coloca um tema aqui, ele vai começar a escrever para você. Aqui ele dá até sugestão, de começar com um tópico de mudanças climáticas. Então se você não sabe nem por onde começar, você só digita o seu tópico aqui e ele já vai criar um esboço para você, com o título, com os subtópicos, para você ir escrevendo parte por parte. E em cada um desses tópicos aqui você pode ir pedindo auxílio para a IA. Você pode incluir as citações também. Ele já traz diversas citações aqui baseadas em mudanças climáticas e basta você clicar que ele inclui aqui ao lado do texto a citação. E mesmo que você não comece do zero, se tem algum tópico específico ali do seu texto que você precisa de ajuda, você pode solicitar para a IA e depois pedir a fonte bibliográfica, se for o caso. Aqui em cima ele tem um campo de busca, onde você pode buscar papers, artigos científicos baseados no tema que você está escrevendo. Aqui no caso ele já está selecionado para os papers. E aqui ele dá outras opções de você buscar por tópicos específicos do seu texto ou dentro da sua biblioteca ali de PDF ou de livros que você tenha subido para a plataforma. Bom, continuando aqui no menu lateral esquerdo, ele tem a função também de chat com PDF, de você subir o seu arquivo para conversar com o chat, tirar dúvidas ou pedir que ele escreva textos baseados nesse PDF. Lembrando, todas essas funções, assim como essas, são similares às funções que a gente tem no ChatGPT, por exemplo, mas o grande diferencial é que essa ferramenta ela é treinada com foco em artigos científicos e acadêmicos. Então ela é treinada para compreender a linguagem e as normas específicas que são usadas nesse tipo de documento. Entender o contexto desses documentos no meio acadêmico também. Então aqui ele tem também revisão de literatura. Então você pode buscar sobre algum tema específico e ele vai acessar as principais bases de dados científicos, vai encontrar os artigos mais relevantes sobre aquele tema, vai resumir cada um deles, vai destacar os métodos, os resultados, as conclusões. Então ele vai te auxiliar tanto na linguagem quanto no formato também. Então se eu escrever aqui mudanças climáticas, como eu tinha escrito lá, a gente pode ativar aqui a função padrão de alta qualidade ou um review profundo. Aqui ele já te dá algumas sugestões de busca, mas eu vou selecionar aqui a função padrão e vou pedir para ele já buscar. É claro que o ideal é que você seja mais específico, quando você estiver fazendo a sua busca acadêmica. Mas aqui eu estou mostrando só a título de exemplo, só para você ver como funciona. Então aqui ele trouxe 100 papers acadêmicos, ele buscou 100 papers, aqui ele lista todos eles, aqui ele está mostrando até o 20, e aqui do lado os principais insights de cada um deles. Como eu pedi um tema de forma muito ampla, ele trouxe artigos que falam de forma mais
abrangente. Aqui você pode pedir para carregar mais e ele vai te mostrando todos os artigos que ele encontrou com aquele tema. E aqui para cada um desses papers ele já traz algumas funções que algumas delas só estão no plano pago, como buscar o PDF, né, fazer o download do PDF, como por exemplo gerar um podcast baseado naquele paper. Se você clicar aqui vai ver que ele vai abrir a tela para você fazer o plano pago. Você também pode abrir um chat para conversar diretamente com aquele paper, então que você pode fazer qualquer pergunta ou pedir qualquer coisa relacionada a esse paper específico. Então imagina o trabalho que isso aqui te poupa quando você estiver fazendo qualquer pesquisa acadêmica, de ter que ficar buscando as fontes, porque muitas vezes você vai precisar ficar fazendo um filtro das fontes, né? Esse que é o grande diferencial, porque muitas vezes essas outras ferramentas elas vão buscar fontes que não são muito confiáveis e essa ferramenta vai fazer uma busca específica em artigos científicos e acadêmicos. Aqui, continuando aqui no menu, a gente tem a função de encontrar tópicos. Então aqui, se você quiser buscar um tópico específico, artigo sobre um tópico específico. Temos a função também de parafrasear. Então ele auxilia aqui na reformulação de texto para manter o significado original. Então que você pode pegar um texto com estilo mais formal e transformar num estilo mais criativo, ou pegar um texto num estilo mais acadêmico e transformar num estilo mais formal. A gente tem aqui o gerador de citação, que é uma ferramenta extremamente útil. Se você não souber como fazer uma citação, ou não souber a fonte, você pode inserir o texto direto aqui, que ele vai te mostrar como fica a citação. Então você pode selecionar, por exemplo, um artigo de jornal, um livro, um capítulo de livro, e ele já vai te trazer o formato. Então aqui, se eu colocar artigo de jornal, ele já vai trazer o formato todo aqui, em que deve ser feita a citação. Se eu mudar aqui, por exemplo, para livro, ele já vai trazer aqui também o formato em que eu tenho que estar fazendo essa citação. Aqui você pode selecionar diversos tipos de citação também, diversos formatos de citação, né? Dependendo do tipo de trabalho que você está fazendo. Então aqui, por exemplo, eu posso pegar uma URL, um link, né, de algum lugar onde eu peguei aquela informação. Aqui ele já dá alguns exemplos. Eu vou pegar a primeira aqui, um link aleatório, e ele automaticamente já vai mostrar aqui todas as informações daquela fonte, e aqui ele já vai formatar em forma de citação, para a gente simplesmente colar no nosso projeto, né? E aqui embaixo ele vai listando todas as citações que você criar. Daqui você pode copiar para colar no seu texto, editar, exportar essa citação, fazer o download da citação ou excluir. E aí você pode ir colocando todas as suas referências aqui e depois adicionar no seu trabalho. Mas além de todas essas funcionalidades, ele tem aqui a função de agente de IA, que é essa função principal que fica aqui na página principal. E aqui ele vai englobar todas essas funcionalidades em uma só. Então aqui basta você digitar o que você quer, o trabalho que você está fazendo. Você pode ativar aqui a função Deep Search também, pode subir os seus arquivos. E aqui embaixo ele já traz diversas tarefas pré-definidas. Então aqui nessa primeira coluna você pode dizer o que você quer. Na coluna do meio, qual ferramenta que você quer usar para gerar esses dados ou esse texto. E aqui o que você quer criar, né? Qual o formato de saída que você tem como finalidade fazendo aquele trabalho. Então aqui, se você quer, por exemplo, fazer uma revisão de literatura, ele já vai automaticamente incluir um prompt aqui para você completar. Faça uma revisão de literatura científica sobre aí um espaço para você digitar o que você quer. Inclua artigos que sejam, aí você pode especificar aqui. Ou se você quiser, por exemplo, extrair dados, extraia aí um espaço para você especificar dos arquivos anexados, né? Arquivos que você fez o upload, e por aí vai. Ele já traz o formato do prompt para você estar pedindo para a plataforma. Ou você pode escrever direto aqui se você preferir, mas aqui é só para facilitar ainda mais o seu trabalho. Aí aqui, como eu falei, você pode escolher fontes específicas para ele estar buscando. Porque se você quiser, por exemplo, Google Escolar, ele vai selecionar aqui o uso Google Escolar para encontrar os papers relacionados ao texto específico. E aqui na última coluna, o formato que você pretende. Então aqui na última coluna você pode escrever, por exemplo, um relatório em PDF. Ele já coloca aqui no prompt. Mas se você quiser, você pode escrever o seu prompt direto aqui. Então aqui você pode pedir desde coisas mais simples, como faça uma revisão de literatura sobre o tópico X. O exemplo que a gente deu de mudanças climáticas, né? Faça uma revisão de literatura. Ou você pode escrever prompts mais específicos, mais detalhados. Então eu coloquei um prompt aqui como exemplo, que é o seguinte: quero desenvolver um TCC de graduação sobre mudanças climáticas. Estruture o trabalho com as seguintes partes: introdução, revisão de literatura, principais estudos nacionais e internacionais, metodologia, resultados esperados, discussão, conclusão, referências. Quero que o texto seja escrito em linguagem acadêmica formal, mas clara e objetiva. Use citações diretas e indiretas de artigos científicos relevantes com referência completa. Evite plágio e apresente a redação como se fosse um TCC pronto para ser entregue. Gere um texto de aproximadamente 60 a 80 páginas. Pode ser dividido em capítulos. Provavelmente ele não vai conseguir fazer
um texto desse tamanho por conta do meu número de créditos aqui do plano gratuito, mas eu vou ativar a função aqui de busca profunda e vou pedir para ele iniciar. Aqui ele vai mostrar toda a cadeia de pensamento, né? Toda a metodologia que ele vai utilizar para te dar a resposta, mas mesmo que o trabalho não seja já esteja já pronto, você pode ir fazendo, quebrando o seu trabalho, né, em partes, para ir pedindo para a ferramenta, ao invés de pedir para ela montar tudo já pronto para ser entregue, né? Ou pedir para ele montar, entregar pronto e usar isso como base para você ir desenvolvendo mais e já ter um esqueleto pronto ali do seu trabalho. Então aqui ele faz algumas perguntas para ele te dar uma resposta melhor. Eu vou escrever simplesmente: faça o seu melhor. E vamos deixar ele trabalhar aí. Então ele começou aqui, né, iniciando desenvolvimento completo de TCC sobre mudanças climáticas com pesquisa aprofundada. Vou desenvolver um TCC completo abrangente sobre mudanças climáticas, seguindo rigorosamente a estrutura solicitada. Começarei com uma pesquisa bibliográfica extensiva para fundamentar cada seção com referências científicas atuais e relevantes. E aí vamos aguardar aí agora o resultado. Bom, então aqui, como eu imaginei, ele interrompeu por falta de créditos. Ele até diz aqui: o agente está em coffee break. Você acabou com seus créditos. Para continuar, faça um upgrade para um plano maior. Então, como eu tinha dito, assim, no plano gratuito praticamente não dá para fazer nada, seria só para você testar mesmo a ferramenta, e aqui você pode fazer o upgrade para que ele continue a tarefa. Então aqui ele mostra do lado direito, né, as atividades que ele está fazendo: a busca pela literatura, a extração dos insights, a criação do documento. Aqui a gente consegue ver com mais detalhes quais foram as ações do agente, né? A gente percebe aqui que ele buscou 78 papers relevantes com o tema mudança climática. Como eu falei, esse é um grande diferencial da ferramenta, que ele mostra apenas fontes confiáveis, né, fontes científicas. Ali ele não vai fazer uma busca, por exemplo, na Wikipedia. Aqui no alto, onde está atividade em tempo real, a gente consegue clicar em Output e aqui ele vai mostrar para a gente, vou recolher esse menu aqui para ficar maior, ele vai mostrar aqui todos os arquivos que foram utilizados para preparar o seu documento, e aqui também ele vai separar todos os papers que foram utilizados. E aí você mesmo pode conferir se essas fontes você considera confiáveis ou não, mas em geral sempre são. E aqui a gente tem arquivos em formato de tabela, de texto, tudo que foi utilizado para montar o seu documento final. E aí, quando terminar, ele vai mostrar aqui do lado, no final aqui do chat, ele vai mostrar aqui já os links do arquivo em PDF, em Word, em CSV, para você simplesmente baixar o documento já pronto. E aí você pode pegar esse arquivo, se for o caso, para editar, para usar ele como base para o seu trabalho. Ou mesmo que você não vá usar o arquivo já pronto, só essa funcionalidade aqui de separar todos os papers, criar planilhas, documentos relativos à sua pesquisa, já vai poupar praticamente a maior parte do seu trabalho para a criação de qualquer desse tipo de documento, né? Seja uma dissertação, uma tese, um TCC. Então esse foi o SciSpace. Eu não assino a plataforma aqui porque não é o meu caso de uso, mas se você está precisando fazer um trabalho acadêmico, ou se você faz com frequência, com certeza você precisa testar essa ferramenta. Você pode começar pedindo um trabalho menor para ele concluir aqui com plano gratuito, para que seja possível que ele conclua com plano gratuito. Ou se você precisar de um trabalho extenso, como esse aqui que eu pedi no TCC, com certeza vale a pena você pagar pelo menos um mês aí da plataforma para que ele gere para você. Então é isso, espero que seja útil. Até a próxima e um abraço.